Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Você não vai acreditar o que ela fez. Você soube o que aconteceu com ela? Amiga, preciso desabafar sobre uma coisa que está me deixando muito chateada. Olha, vou te contar uma coisa, mas não é fofoca, é só para você orar por ela. Ah, mas quem sou eu para julgar, né? Não é falando mal, mas é que... Ei, vem cá, o que aconteceu com você e a fulana? Amiga, ela me contou uma coisa, eu vou te contar, mas não conta pra ninguém. Tem uma frase que diz: o escorpião carrega seu veneno em sua cauda e o caluniador na sua língua. A fofoca no dicionário e outros traz algumas definições como bisbilhotar, divulgar segredos alheios, contar alguma coisa com a intenção de causar intrigas, intrigar, fazer afirmações com base em fatos não confirmados, especular ou ainda divulgar fatos verdadeiros sobre alguém sem o consentimento dessa pessoa. O fim da fofoca, até mesmo no mundo, até mesmo para as pessoas de fora do corpo, de fora da igreja, nunca é bom. Para nós cristãos, é ainda mais grave porque a nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia, vem recheada de alertas contra a fofoca, contra a maledicência, contra o perigo da nossa língua. É fofoca mascarada com desculpa de desabafar, é fofoca escondida atrás de é para orar por ela. É maledicência, gente, é destruir a imagem de outra pessoa, é destruir a imagem de um irmão que é imagem e semelhança de Deus. É destruir a imagem de um irmão que, assim como você, já foi perdoado com o sangue de Jesus na cruz. E é muito grave. Eu sei que, assim como eu, a coisa que mais já te decepcionou na igreja foi a fofoca. E eu conheço, infelizmente, muita gente que saiu da igreja e nunca mais voltou justamente por esse motivo. O que já fica aqui, que é uma tolice sem tamanho. Porque fofoca acontece em todo lugar, e eu sei que a gente espera que na igreja as coisas sejam diferentes, as pessoas não façam coisas tão erradas, mas eu devo lembrar você que na igreja também está cheio de pecadores, e a nossa diferença para o mundo não é que a gente não erra dentro da igreja, a gente erra, não deveria, né? Temos que buscar e nos esforçar para viver uma vida de santidade, para viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Porém, somos ainda pecadores, né? Podemos não pecar, mas mas ainda não. Então, erros vão acontecer, mas a diferença do que acontece na igreja para o mundo é que na igreja estamos todos na mesma base, temos todos a mesma regra de fé e prática, e então somos todos levados a nos arrepender do que fizemos de errado e pedir perdão sincero, mudar de caminho e restaurar relacionamentos. É assim que sempre deve ser. Você vai errar, mas Deus vai te convencer do seu erro. E o que eu espero com esse episódio, que é muito sensível, né? É muito delicado, mas eu espero que ele te auxilie nisso, te auxilie a não cauterizar a sua consciência com o pecado da fofoca. Porque o que a gente vai ver aqui é que ele é pecado. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e eu perguntei qual era a pior parte da fofoca para vocês. Eu nunca tive tanto retorno em caixinha que eu abro lá no Instagram. E eu senti em todas elas que a verdade é que não tem ninguém que não tenha algo a dizer sobre fofoca. Não tem ninguém que já não tenha sido o alvo da fofoca ou que não tenha sido o agente da fofoca. Todos já estivemos nas duas posições. E se você acha que você não esteve ainda na posição da pessoa a qual as pessoas fofocam, saiba que você só não sabe disso, mas você com certeza já foi. Vamos para a Bíblia. O 9º mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Está em Êxodo 20:16. E eu vou deixar para vocês aqui no link da pregação expositiva nesse mandamento que foi feito lá na minha igreja. Eu já tinha deixado indicado nas minhas redes sociais há um tempo, mas vou deixar aqui também, porque eu vou falar com vocês
sobre os pontos dessa pregação, que é maravilhosa. Constantemente eu estou revisitando toda essa pregação dos 10 mandamentos, e essa em especial é algo que mexe muito, né? Que é muito importante. Eu vou trazer alguns pontos dessa pregação. Então, quando eu terminar aqui esse podcast, vai lá ouvir a pregação, porque, sem dúvida, vai ser muito mais completo sobre esse mandamento para você, tá bom? Mas o que esse mandamento, afinal, diz e o que ele se desdobra? Porque, às vezes, pra gente é só, a gente passa ali batido, né? Ah, não mentir, eu não minto, né? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ah, né? Eu não faço isso. Não faz mesmo? Não dizer falso testemunho contra o teu próximo não é apenas não mentir, mas como a gente sabe, né, que a Bíblia, todo mandamento que ela faz, toda ordenança que ela faz sobre não fazermos algo, ela está ordenando que a gente faça o oposto também. Então, quando a gente fala que não vai mentir, quando não mentir é dizer a verdade. Não mentir é batalhar pela verdade. A ausência de verdade é completamente condenada por Deus, gente. Nós somos filhos do Pai da verdade, como já falei com vocês. Nosso Deus é o Deus da verdade absoluta. Sua palavra é a verdade. E esse nosso Deus nos chama a ser santos como Ele é santo, a sermos imitadores de Cristo. E Deus exige que nós sejamos verdadeiros como Ele é verdadeiro. Mentir é pecado. E filhos de Deus não têm lábios mentirosos. E eu vou te dizer o que é mentira, o que é quebra desse mandamento. Calúnias são mentiras, meias verdades são quebra desse mandamento, é mentira. Dizer algo que você está supondo é mentira. Falar uma informação que não foi verificada é mentira. Ofender a honra ou a reputação de alguém é quebra desse mandamento. Contar para outra pessoa algo que você ouviu sem conferir com essa pessoa que de quem você está falando é mentira. Maledicência é mentira. Fofoca é mentira. Fofoca é quebra do 9º mandamento. Você é maledicente todas as vezes que abre a boca para destruir a honra de outra pessoa. Você está destruindo a imagem de um irmão que é imagem e semelhança de Deus. Aí você vai me dizer assim, ah não, Ana, mas eu quando falei daquela pessoa, eu estou falando a verdade. Então eu não estou quebrando o mandamento. Eu falei verdade. Mas, mana, deixa eu te falar uma coisa. Falar a verdade com finalidade errada também é quebra do 9º mandamento. Qual é o propósito da verdade que você está falando? Expor seu irmão? Isso é fofoca. Lá em Efésios 4:29, diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. É para emitir graça aos que ouvem, manos. Não é para você querer matar a pessoa no coração do seu irmão, assim como você já matou no seu coração. Você, quando está falando do outro, ainda que seja verdade, você está com o objetivo de humilhar. Você está querendo falar uma verdade sem amor, que também é quebra de mandamento. Se você quer falar a verdade, que seja sempre para o crescimento do seu irmão, que seja para a edificação da igreja. E se for dessa forma, para crescimento da igreja, para crescimento do seu irmão, existem formas corretas de fazer isso. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu resolvi dividir esse podcast em pelo menos 2, tá? Então hoje nós vamos falar da fofoca que nós fazemos e da fofoca que nós participamos. E no próximo nós vamos tratar de como a gente lida com a fofoca que fazem de nós. E o próximo episódio tá muito especial, muito sobre tratar do coração. Então espera um pouquinho que já tá chegando, tá? Mas então vamos lá, gente. Vimos então sobre o mandamento, vimos que é pecado, vimos o desdobramento do que quer dizer não dizer falso testemunho dos nossos irmãos, de não mentir. Então, dito isso, vamos falar sobre a fofoca que nós fazemos. Vale dizer também que essa questão da fofoca, ela sempre começa muito errada, né? Todas as motivações dela são muito erradas. Tem a situação em que a fofoca ela vem
de um desentendimento que a pessoa teve com outra pessoa. Quando eu digo desentendimento, é desentendimento mesmo. Ela interpretou mal o que a outra pessoa falou, ou ela entendeu de uma forma o que a pessoa fez ou falou, e ela não vai até a pessoa se comunicar com ela, perguntar se foi o que aconteceu, se foi isso mesmo, né? Ela não faz o que manda Mateus 18. Ele não faz o que manda, gera toda uma chateação, uma raiva da pessoa, uma amargura com relação àquela outra pessoa que só vai crescendo por não resolver, e ela cresce cada vez mais porque a pessoa só quer falar sobre isso com os outros e não com aquela pessoa. Aí muitas vezes é uma questão, uma dúvida, é uma dúvida que você tem, algo que você está supondo e não vai lá perguntar diretamente para aquela pessoa. Então, a gente tem que começar dessa raiz aí. E mesmo quando não é um desentendimento direto com você, aí a fofoca é o outro lado, né? São desentendimentos que você está tendo por outros motivos. Coisas que você ouviu de outra pessoa, coisas que você está supondo ou alguém está supondo e você absorveu para você, né? E aí vai se espalhando e você vai querendo falar sobre isso com todo mundo, menos com quem você deveria estar indo falar, que é com a pessoa, né? Então, é importante a gente pontuar isso. Entenda de uma vez por todas que essa necessidade que você tem de falar com alguém sobre outra pessoa é pecado. Você precisa se arrepender e você precisa mudar. Eu vejo que tem muitas pessoas que esse pecado da fofoca está tão cauterizado no coração e no agir da pessoa por completo, que ela faz como se fosse uma rotina. É algo que está entranhado no que a pessoa fala, está entranhado na forma como a pessoa age e se porta. Tem gente que parece que a única conversa que é possível é falar mal de outra pessoa. Às vezes, não de uma forma totalmente explícita de que está falando mal, mas é uma difamação que vem com sarcasmo, é uma difamação que vem em forma de brincadeirinha, entre aspas, é uma difamação que vem em forma de indiretas, mas é difamação. É fofoca, é mentira. Tem algumas amigas que parece que todo encontro, praticamente 100% dos assuntos são sempre sobre outras pessoas. Gente que em toda rede social só sai algo como: tem gente que liga o alerta no seu coração se esse é o seu caso. Porque antes de sair pela sua boca a maledicência, a fofoca, a vontade de conjecturar sobre a vida de outra pessoa, começou no seu coração. E você tem que se perguntar que falso prazer é esse que você está tendo em supor sobre algo que o outro fez ou deixou de fazer. O que está acontecendo aí dentro do seu coração? Vira o espelho para você. Tanto em relação do porquê que essa outra pessoa te incomoda tanto, ou com relação ao porquê que todos os outros te incomodam tanto, ao ponto de você sempre estar precisando colocar para fora, com desculpa de desabafo, algo que te indignou tanto que o outro fez. Será que você está querendo a aprovação das pessoas por meio de mostrar que você é superior ao erro que você está apontando, ao que você está falando do outro? Será que de alguma forma você está querendo a aprovação também das pessoas, de mostrar que você conhece o assunto sobre outro? Será que é possível que ao apontar o erro para outra pessoa, seja uma forma que você está tendo de esconder de você mesmo seus próprios pecados? E o principal das perguntas, você está percebendo quanto isso te afasta do seu Senhor? Pode perceber que toda vez que você começa a falar de alguém, você é tomado por um sentimento de superioridade. Quanto mais você vai falando, mais difícil é parar, porque é algo que alimenta muito a nossa egolatria, né? É algo que alimenta muito, algo que nós, como pecadores, fomos levados o tempo todo, que é a de nos sentirmos superiores, né? O fofoqueiro sempre se coloca num nível superior sobre a outra pessoa de quem ele está falando. Se posiciona superior por suas suposições a respeito da intenção de outras pessoas. Esquece completamente da sua condição de pecador, que foi redimido pela graça do Senhor, sem nenhum merecimento.
esquece totalmente da humildade e se reveste de um poder que nunca foi dado para você. E quando começa a falar do que outra pessoa fez, ainda que o que ela tenha feito tenha sido errado, a gente vê que começa uma distorção da verdade, uma distorção com um acréscimo de opinião, uma distorção com julgamento, uma distorção porque a intenção nunca é boa, uma distorção porque está sendo dito meias verdades, e distorção é mentira. Quando você quer falar sobre o que outra pessoa fez, é porque lá no seu coração, o que a outra pessoa fez ou deixou de fazer, atingiu o seu coração de alguma forma, né? Fez com que você se irasse, fez com que você tivesse pensamentos pecaminosos com relação a essa pessoa e fez com que essa ira saísse de dentro de você através da sua língua. E quando você começa a falar de outra pessoa para um amigo, o que você quer de verdade é influenciar a visão desse amigo sobre quem você está fofocando. Você já matou a pessoa no seu coração com sua raiva, com seu ódio, com a sua indignação, com seu julgamento, sem ter feito nada para resolver, e aí você está querendo matar essa pessoa no coração do seu amigo, digamos assim, né? E é assim que a fofoca destrói reputações, destrói relacionamentos, destrói o corpo de Cristo. E é aí que entra a fofoca da qual nós participamos. Pode ser que daí você pense que é verdade tudo isso que você falou sobre as pessoas que fofocam, mas eu acho que eu não me encaixo nisso, porque eu até tenho mesmo algumas amigas que fazem isso, mas é só ela que fala, eu não falo nada não, só fico quieta. Até a pergunta que eu fiz logo depois lá na enquete do meu Instagram foi perguntar se vocês tinham coragem de cortar alguém quando a pessoa começava a falar mal de alguém. E eu até falei assim, a pergunta é meramente ilustrativa, gente, porque eu sei que ninguém corta. Sim, tiveram algumas pessoas que responderam que tem coragem sim, e eu admiro, acho que se você realmente disse a verdade quando disse que tem coragem de cortar, é muito bom. Para mim, quer dizer que você está entendendo, está em obediência a Deus e está realmente sendo transformado pela palavra de Deus. Mas é muito raro, como eu acho que a gente falou ali sobre o mandamento, o silêncio que você fica com relação à verdade também está quebrando o mandamento, porque você deve dizer o que não é ficar só não mentir, é também promover a verdade, né? Nós temos que batalhar pela verdade. Quando você ouve mentiras e não age em favor da verdade, você está mentindo. Isso vale tanto para o caso de você, vamos dizer que você está numa rodinha e que começaram a falar de fulana. E você sabe que não foi aquilo que aconteceu, mas você vai ficar quieto. Então, olha só, você está pecando, você está errando seriamente, porque você não está promovendo a verdade. Mas, mesmo que você não saiba, quando você está ouvindo o que a outra pessoa fala, com as suposições dela, com colocações que ela não conferiu em momento nenhum e cujo objetivo dela é totalmente errado de estar falando com você, você está participando dessa fofoca. Você é participante igualmente da maledicência. Você está igualmente pecando, juntinho com seu amigo. Teve uma pessoa que respondeu lá na caixinha assim, que a fofoca ela só se espalha porque tem quem queira ouvir. Sim, é verdade. Só se espalha porque tem quem ouça e quem participe dessa fofoca e ninguém tem coragem de apontar o pecado do fofoqueiro. E até nisso você está errando, né? Porque você está vendo o pecado do seu irmão que está fofocando e você está silenciando diante do pecado do seu amigo que está fofocando contra você. E aí você está fofocando junto. Então, né? Difícil. E por que essa pessoa está se sentindo tão confortável de falar de outra pessoa com você? Por mais que você diga que você não fofoca, para pensar por que essa pessoa, esse seu amigo, está tão à vontade de falar mal de outra pessoa com você. Será que você está passando a imagem correta para esse amigo? Você está dizendo que não fofoca, mas se ele está fofocando com você, será que não é porque você está dando a entender que sim, você está aberto para isso? O que acontece é que alguém chega, levanta uma faísca, que é mais ou menos assim, você viu que fulano...
E aí você joga o álcool e pronto. O fogo se espalha, ele destrói a vida de pessoas, muitas vezes destrói a vida mesmo da pessoa. Tá criado um caos e por quê? Porque ali no momento que você viu que fulano, você não apagou a faísca. Teve outra pessoa que respondeu lá na caixinha que sente muita dificuldade de olhar para a pessoa sem lembrar das coisas que contaram para ela sobre essa pessoa. E eu fiquei tão triste de ler isso porque é verdade, né? Isso acontece comigo também. Como sempre, quando eu estou dizendo aqui você, é só para chamar a atenção, mas tudo isso, obviamente, serve para mim também. Então veja que a fofoca, ela gera barreiras, né? Ela coloca barreiras nos relacionamentos cristãos. E queridos, assim, porque nós somos imagem de Deus, nós somos tomados também por um senso de justiça. Porém, esse senso de justiça nunca pode estar alicerçado em nós mesmos, né? Não pode ser o nosso senso de justiça. Tem que ser a justiça de Deus. E a gente encontra isso conhecendo o nosso Deus e conhecendo Sua palavra e obedecendo Sua palavra. A gente nunca pode confiar no nosso próprio julgamento para querer fazer alguma justiça. Devemos seguir os passos da Bíblia para verificar as informações, para cuidar do nosso coração e do coração dos nossos irmãos. E a questão é que quando uma amiga vem nos contar o que outra pessoa fez, a nossa tendência é acreditar na versão dela, afinal é a nossa amiga, né? Ainda mais se a gente já não tem muita simpatia pela outra pessoa, que também não devia nem acontecer, né? Mas acontece. Então olha a gravidade disso, né? O que eu quero dizer é que essa fofoca que destrói relacionamentos, ela gera ódio entre os irmãos, ela mata pessoas no coração. Mas assim como é responsabilidade do fofoqueiro o seu pecado de fofocar, também é a sua responsabilidade de lidar de uma forma correta com a informação que está chegando em você, cheia de maledicência, com suposições. E por melhor que seja esse seu amigo, né, ou amiga, não compre a briga de ninguém sem saber do outro lado. A coisa é tão séria, tão pecaminosa e tão grave que sempre, quando alguém chega para te contar uma fofoca, a mensagem vem com aquela notinha super importante. Não conte pra ninguém. Você já parou para pensar que quando seu amigo faz isso, ele tá te prendendo ao pecado dele? Amigo não faz isso, gente. Amigo não te afasta das ordens que Deus te deu, te levando a pecar junto com Ele. Amigo, mesmo é aquele que te ajuda a ver o seu pecado, que te aponta para Cristo, que te leva para a Bíblia e corrige você com amor, te ajuda a ir ao arrependimento em Cristo, a ver os erros que você está cometendo. Isso é amigo. É por isso que eu quero te fazer um encorajamento para todos nós, quando nós ficamos nessa posição de participar de uma fofoca. É que você responda mais ou menos assim, ó. Você já falou com ela sobre o que você vai me contar agora? E se já falou e já resolveu, por que você ainda quer continuar fofocando? Porque quando a gente resolve algo com outro irmão, da forma como, né, até Mateus nos ordena fazer, é com o objetivo de haver arrependimento. Quando há arrependimento, quando há perdão, é para encerrar. Houve perdão, houve arrependimento. Não é mais para continuar aquele problema. Não é mais para continuar levando o pecado do outro, nem para ele, nem para as outras pessoas. Acabou. E se você não falou, falar comigo vai ser fofoca. Se você quer me dizer porque te ofendeu, porque você ficou indignada, porque você ficou chateada com o que essa pessoa fez, então vá a Deus, ore a Deus antes, fale com Deus sobre ela. O que você quer me falar? Fala com Deus em oração. Vá a Ele dizer que o que ela fez foi ruim, vá a Ele dizer que te ofendeu, vá a Ele te dizer que você está indignada. E se depois disso, né, de você se acalmar, de você falar com Deus, de você colocar diante de Deus, de você ler a Bíblia, você ainda continuar se sentindo assim, vá até a pessoa, porque a Bíblia manda que primeiro você vá até a pessoa sozinho. Chega para ela, diz para ela que o que ela fez te ofendeu, te deixou chateado.
que fez com que você pecasse de alguma forma, enfim, chega para a pessoa, você sozinho, e fala com ela. Ouve a versão dela, ajude a ver que ela errou, se ela errou, esteja aberto a perceber que pode ser que você que tenha errado na sua interpretação, ou no que você acreditou ter escutado. E, por último, e não menos importante, se você me contar, não existe isso de não conta, porque eu vou precisar ir até ela para saber a versão dela. Senão eu vou ficar com raiva dela, vou pecar contra ela, sabendo apenas um lado da história. E me sendo proibida de tentar resolver a situação. Isso não existe. E é assim, gente, que em vez de jogar álcool na faísca, a gente apaga essa faísca. A gente apaga chamas que poderiam destruir relacionamentos, destruir o corpo, fazer com que todo o corpo de Cristo sofresse. Somos pacificadores, como irmãos em Cristo, como filhos de Deus, nós somos pacificadores. É muito raro que uma fofoca que você ou escutou seja totalmente verdade, porque toda história tem vários lados, tem vários pontos de vista. Então, sempre é bom lembrar Timóteo. 2 Timóteo 2,16 diz que nós devemos evitar as conversas vãs e profanas, pois os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. Não sejamos participantes de fofoca, de impiedade, de maledicência, de algo que está destruindo a imagem de outra pessoa. Na hora de esbravejar com os outros, a pessoa não pensa nem um pouquinho, né? Agora, obrigue ela a obedecer a Bíblia e ir lá falar com a pessoa. Gente, é muito raro que a pessoa vá. No momento em que ela é confrontada com a Bíblia, do que ela deve fazer, ao invés de ficar fofocando, ela vai parar, ela vai pensar, ela vai colocar diante de Deus. E às vezes ela vai ver que aquilo nem foi uma ofensa contra ela. Nem foi, não aconteceu nada demais. Ela vê a pequenez daquilo, ela se vê, né, também se enxerga, desce do pedestal dela e em humildade percebe que não era bem assim. Fazer com que o outro olhe para a Bíblia, né, levar o nosso irmão a enxergar o que a palavra de Deus diz, faz com que ele pare para raciocinar, sabe? A pessoa vai ser obrigada a calar a boca e analisar a ira que está se formando, né, que já se formou no coração dela. E só agora um parênteses para dizer que fofoca virtual também é fofoca. Fofoca virtual também está de acordo com tudo isso que a gente falou. Fofoca virtual, você soltar indiretas na rede social, você falar informações que não foram verificadas por você, né, é mentira. Propagar fake news é mentira. Compartilhar uma indireta, uma fofoca que você viu na rede social é mentira. Não vou entrar totalmente nisso, porque a gente já tem um episódio aqui no podcast sobre esse assunto, que é o podcast Posicionamentos nas Redes Sociais, é o episódio 18. Também tem um pouquinho mais sobre isso no episódio 8, que é Os Dedos Falam do que Está Cheio o Coração, que é um complemento do texto. O meu texto, Os Dedos Falam do que Está Cheio o Coração, no Voltemos ao Evangelho. Tá? Mas só queria deixar registrado aqui que a fofoca que a gente faz no WhatsApp, na rede social, no Twitter, no Facebook, tá coberta de todo esse assunto que a gente conversou aqui. Então, gente, no final das contas, a resposta para a pergunta qual é a pior coisa da fofoca é que ela é um pecado contra Deus e contra o nosso próximo. E por isso mesmo que ela é carregada de consequências que atingem todo o corpo de Cristo. Lá em Provérbios 13:3 diz que o que controla a sua boca preserva a vida, mas quem fala demais traz sobre si a ruína. No Salmo 34, também diz, versículo 13: Guarda tua língua do mal e teus lábios do engano. Afasta-te do mal e faze o bem. Busca a paz e segue-a. Pacificadores.
Gente, são só alguns, eu trouxe alguns versículos para vocês, mas você sabe que a Bíblia nos alerta sobre a nossa língua em vários momentos, porque é uma coisa muito séria. A nossa língua ela é muito destrutiva, e ela é destrutiva tanto para com os nossos irmãos, como para com a igreja, né? Como comunidade, a gente precisa confiar umas nas outras. Nós somos chamadas a confessar nossos pecados uns aos outros, somos chamados a aconselhar uns aos outros, somos chamados a nos exortar mutualmente e somos chamados a ter comunhão, né? E acima de tudo isso, e o que envolve todos esses chamados, é que nós temos um mandamento que nos diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, não é? Então a fofoca ela peca em todos os mandamentos anteriores, né, ao nono mandamento, porque você quando está fofocando, você está quebrando o amor que você devia ter ao próximo e você está quebrando também e acima de tudo o seu amor a Deus, somente a Deus. Não tire conclusões precipitadas sobre o que você viu ou ouviu. Converse com a intenção de abençoar seus irmãos, de edificar a igreja. Que ao dizer a verdade possamos fazer isso para serviço e amor aos nossos irmãos. E que essa verdade seja branda, amorosa e sem a intenção de humilhar ou destruir o outro. A gente tem que usar a língua para abençoar, gente. E para a gente entender essas intenções do que a nossa língua está colocando para fora, a gente tem que primeiro, acima de tudo, antes de deixar de sair, né, do nosso coração pela língua, a gente tem que colocar diante de Deus. Eu sei que tem uma história que eu conto sempre que eu falo de fofoca, talvez você já tenha me ouvido falar isso umas 500 vezes, que é de um irmão lá da igreja, que ele conta que quando ele chegava para os pais, né, adolescente, criança, para falar, tipo, o coleguinha lá do colégio fez isso, fez aquilo outro, os pais faziam com que ele fosse orar. Tipo, para de falar, vai orar, fala com Deus. E ele conta que ele ficava com muita raiva de ter que parar de falar, né, de tipo, desbravejar a raiva dele, do coleguinha que fez algo, para orar, mas que depois que ele terminava a oração dele, estava tudo bem, sabe? Ele estava calmo, Deus tratava do coração dele primeiro e acima de tudo. E para encerrar, eu quero muito fazer um convite a todos vocês que estão me ouvindo e estão envolvidos em alguma fofoca. Primeiro, reconheça que você está envolvido na fofoca. Eu sei que é difícil porque toda vez que a gente tem que reconhecer um pecado, a gente sabe que a gente tem que agir com relação a esse pecado, né? Mas não veja isso como algo difícil, veja isso como obra do Senhor na sua vida, no seu coração, te levando à santidade, te transformando através desses erros que você cometeu também. Que não vai te transformar pelo erro, vai te transformar pelo arrependimento desse erro e pelo você agir para consertar esse erro, né? Então, se você está envolvido em alguma fofoca, que está denegrindo a imagem de um outro irmão, ainda que você não goste desse irmão, você não deveria não gostar desse irmão, mas batalhe pela verdade. Seja pacificador, resolva. Se você espalhou alguma coisa de alguém, vá pedir perdão a Deus e depois vá pedir perdão para essa pessoa. Se você ouviu alguém espalhando algo de uma pessoa, não se cale, vá até ele, exorte-o, faça com que ele haja em arrependimento, faça com que ele haja da forma correta, ensine a ele, mostre a ele o pecado dele e o caminho que ele deve seguir, o caminho que a Bíblia diz que ele deve seguir. Agir em arrependimento com relação à fofoca, gente, é ter o mesmo empenho que você teve para espalhar a fofoca, ter esse mesmo empenho para desfazer a fofoca. A mesma disposição que você teve para contar para 10 pessoas, 5 pessoas, 2 pessoas, você deve ter essa mesma disposição para ir nessas 10 pessoas, chegar para elas e dizer, olha,
eu te disse isso, mas eu queria esclarecer que não era isso, era assim, assim, assado, já falei com a pessoa, me perdoe, peça perdão para a pessoa que você fofocou por ter levado ela a pecar também. Que Deus nos abençoe.